Então, eu separei algumas perguntas que o pessoal me mandou lá pelo Instagram, que vocês me mandaram lá pelo Instagram, e é bem legal isso, porque a gente tem bastante interação lá no Instagram. Quem não me segue, vai lá seguir. Também as redes sociais estão passando aqui embaixo, mas é meu nome, tá? André.cunioche. E vocês vão lá ver, assim, eu sempre estou postando desafios. Hoje sai um desafio novo aí para vocês treinarem um pouco de Python. Depois eu trago como é que é a resolução desses desafios e tudo mais. Acho que é bem legal e também estou sempre trazendo algumas coisas novas lá para vocês e respondendo principalmente as perguntas quando eu abro caixinhas lá para vocês. Tô com as perguntas aqui em mãos, eu vou lendo ela para vocês e vou respondendo, tá? Então me mandaram lá, sempre bastante gente me manda, eu acho muito legal as perguntas lá pelo Instagram. E uma primeira pergunta aqui é da caixinha que a gente abriu ontem, tá? Ontem ou foi hoje de manhã? Acho que foi ontem, ontem à tarde. Foi ontem à tarde. Então vamos ver por ordem aqui. Tem vontade de trabalhar para o exterior? Tenho. Tenho bastante vontade. Então, assim, tem algumas questões aí envolvidas nesse negócio de trabalhar para o exterior. Então, tem o trabalho para o exterior remotamente. Então, muita gente fala sobre isso e tem muita gente que trabalha com isso. Inclusive, foi uma das principais questões que me fez mudar de área, assim, né? Me fez ir para a ciência de dados, porque como acho que muitos de vocês já sabem, eu era engenheiro. Ainda sou engenheiro de formação, mas não trabalho mais como engenheiro. Eu sou formado em engenharia mecânica, tudo mais. Mas trabalhar como engenheiro para fora é um pouco mais difícil, né? Tem a questão do CREA, de conselhos e tudo mais. Muitas vezes você tem que fazer uma revalidação em outro país. Enfim, é muito mais complicado. E ciência de dados já não tem tudo isso, né? Você pode trabalhar como cientista de dados para outro país e não tem tanto problema assim, tá? Então não tem tanta burocracia envolvida nisso. É, então eu tenho vontade sim de trabalhar para o exterior e uma das questões assim é questão salarial, porque você vai ganhar provavelmente numa moeda mais forte, né? Você vai ganhar em euro, em dólar, enfim. E tem outra questão, assim, isso se você trabalhar remotamente para o exterior, mas tem uma outra possibilidade que é você se relocar, né? Você se expatriar e ir morar em outro país também, que também aí estão nas nossas metas aí futuras. Eu espero que um dia dê tudo certo, a gente tem se estruturado aí e tal, tem visto algumas coisas, mas acho que eu tenho vontade. Respondendo objetivamente, tenho vontade sim, tá? Primeira pergunta foi essa. Eu queria repassar essa pergunta aí para vocês, né? Vocês que estão entrando aí na área de dados, como é que é essa questão? Como é que vocês veem essa questão de trabalhar remotamente ou trabalhar para o exterior? Vocês têm essa vontade? E é um dos objetivos de vocês quando vocês estão migrando para a área de ciência de dados ou, enfim, para qualquer área de dados? Vocês têm essa vontade de morar fora ou trabalhar para fora? Manda aqui no chat aí a opinião de vocês. Segunda pergunta aqui que me mandaram: nível de dificuldade de ciência de dados e o que vocês exatamente fazem? Boa pergunta. Por quê? Essa questão de nível de dificuldade assim é bastante relativa, na verdade, porque tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter menos facilidade para entrar para a área, porque tem gente que já tem um background assim estatístico, matemático, ou tem gente que já tem muita familiaridade com programação mesmo. Então, essas pessoas vão ter um pouco mais de facilidade, tá? Em certos pontos, pelo menos ali da ciência de dados. Claro que ciência de dados não é só hard skill, tem a parte de soft skill e tem a parte de comunicação também. Mas enfim, a parte técnica mesmo, tem gente que vai ter um pouco mais de facilidade e é assim, tá? Então o nível de dificuldade é um pouco relativo. Tem uma outra questão aqui de nível de dificuldade também, que depende do que você vai trabalhar como um cientista de dados. Então tem coisas mais complexas e menos complexas. Dá para você se aprofundar na parte ali dos modelos em si, e, sei lá, desenvolver modelos novos, trabalhar como um pesquisador aí, vai, sei lá, fazer um doutorado e vai ser mais complexo. Eu acho mais complexo tecnicamente tudo isso, tá? Então, assim, acho que depende um pouco aí da percepção, mas vai depender muito do seu background, tá?
E outra questão aqui que veio junto nessa pergunta é o que exatamente que um cientista de dados faz. Eu acho que essa é uma excelente pergunta porque eu também tinha essa dúvida do que exatamente faz um cientista de dados, porque assim, eu acho que é muito boa assim também, porque eu acho que bastante gente tem essa dúvida e dentro da ciência de dados, dentro dos do universo assim, dos cientistas de dados, tem muitos cientistas de dados fazendo coisas diferentes também. Tem muita gente que trabalha muito com modelos, então eu trabalhei muito com desenvolvendo modelos de machine learning. Quando eu entrei para a área, né, eu trabalhava na outra empresa ainda, então eu desenvolvia modelos novos, testava, enfim, criava modelos do zero ali. Isso é uma forma de se trabalhar como um cientista de dados. Outra forma, que é o que mais se parece comigo hoje em dia e o que eu acho que é o que mais parece com cientistas de dados no geral, é você trabalhar muito perto da área de negócio, desenvolver tanto modelos quanto desenvolver também regras de negócio. Então, o que isso quer dizer? Você não vai só trabalhar com modelos de machine learning especificamente, modelos de inteligência artificial e tudo mais, mas também vai fazer regras de negócio, vai pegar os dados ali e vai ver o que faz mais sentido ali, qual corte faz mais sentido para você fazer uma clusterização, por exemplo, e vai criar uma regra em cima disso, tá? Então, o que um cientista de dados vai fazer, basicamente, é pegar os dados de algum lugar onde eles estiverem. Se eles não existirem, você vai fazer a coleta de dados. Então, vamos supor aqui que eu quero, sei lá, vamos supor que eu estou desenvolvendo. Isso pode ser um caso real, tá? Vamos supor que eu estou desenvolvendo um modelo de machine learning mesmo para fazer uma previsão se um lutador de MMA vai ganhar quando ele lutar com um lutador. Por que eu estou falando de MMA aqui? Porque eu gosto. Então, eu gosto de MMA. Vocês podem fazer com o que vocês quiserem aí. Pode ser com futebol, pode ser com esportes olímpicos que já tiveram aí, enfim, pode ser com qualquer coisa. Então, vamos supor que eu quero fazer uma previsão aí se o lutador A vai ganhar do lutador B num determinado evento que vai ter, por exemplo, num evento que vai ter amanhã. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro precisar coletar os dados. E o que eu estou falando aqui é exatamente o que um cientista de dados faz, tá? Eu só não vou dar exemplos reais aqui, que acho que é porque eu não do banco, porque eu acho que não posso, porque acho que talvez possa dar algum problema. Mas então, olhando esse mesmo exemplo que eu estou dando agora, você pode jogar isso para ambiente do banco ali também, tá? Então, enfim, tô querendo fazer uma previsão aqui de quem que vai ganhar num determinado evento, numa luta aí de MMA. Primeiro, a gente tem que pensar, como que eu vou resolver essa questão aqui? Então, eu preciso coletar alguns dados para ver para ver o que eu posso extrair de informação daquilo tudo ali. Aí, dentro disso, eu vou pensar como que eu vou coletar os dados. Aí você vai lá, vai fazer uma pesquisa onde que eu vou conseguir coletar os dados e vai fazer a coleta de dados ali. Então, no banco, muitos dos dados eles já têm lá no Lake, enfim, já está disponível ali, a gente precisa fazer a coleta. Então, vou precisar coletar aqui os dados para fazer minha previsão da luta aqui. Depois, eu vou precisar fazer uma análise desses dados para ver primeiro se eles estão fazendo sentido. Então, vamos supor que eu tenho a idade de um lutador lá. E a idade ele vem com 100 anos de idade. Então, assim, eles têm que estar minimamente fazendo algum sentido lógico ali, tá? Então não vai ter um lutador de 100 anos de idade. Então aquele dado você fala assim, putz, esse dado aqui tá errado. Então a gente tem que fazer essa análise assim mais minuciosa para ver se está tudo fazendo sentido, para ver se não tem dados, sei lá, errados, se uma distribuição está mais ou menos fazendo sentido com a vida real, com o que a gente percebe no nosso dia a dia. Depois que a gente faz todo esse tratamento, a gente vai lá, faz a limpeza, faz os tratamentos iniciais e vê se a gente já vai fazer um modelo de machine learning ou antes disso, se a gente consegue tirar algum insight mais interessante dali daqueles dados, faz as visualizações, faz os nossos modelos, para depois sim a gente fazer a nossa modelagem, tá? Modelos de machine learning mesmo, para fazer as previsões. Aí, dentro de tudo isso, vamos supor que eu fiz isso aqui só que para um determinado projeto ali de um banco. Dentro de tudo isso, entre cada etapa, a gente vai discutindo, né, com o nosso time, com os times parceiros ali,
para ver onde que a gente consegue mais dados, se aqueles dados ali não são suficientes, a gente tem que conseguir outros dados para ver se melhora o nosso modelo. E também, nas etapas ali intermediárias, a gente vai fazendo algumas apresentações para mostrar o andamento do projeto. Então, é basicamente isso, tá? Então, a gente vai sempre coletando mais informações, vendo se faz sentido, criando modelos intermediários, ver se ele está ficando bom, apresenta, dá um report ali, né? Ver se está para mostrar o status do projeto e tudo mais. E assim vai indo, tá? Então a gente coleta mais dados, vê se melhora o nosso modelo, cria novos modelos, e é isso. Então, basicamente, o cientista de dados vai fazer essas etapas, às vezes mais, às vezes menos, uma etapa ou outra, mas basicamente é isso, tá? Nossa, dei uma resposta bastante longa aqui. Se tem algum cientista de dados que faz algumas coisas diferentes que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários. Dentro de tudo isso aqui tem o web scraping também, né? Então, para quem não sabe, o scraping é quando você faz uma raspagem de dados aí, faz uma coleta de dados mais automatizada na internet. Tem algumas ferramentas, algumas técnicas para isso, e assim, você aprende bastante fazendo esse tipo de coisa e pode dar um ganho bastante grande para as empresas, tá? Então, fiquem com isso em mente aqui, que eu acho que pode ser uma ferramenta poderosa. Beleza?